Oi, galera, turminha aí que me segue, eu mando para vocês um colar de beijos. Vou falar da liberdade religiosa. Desde o triste dia em que Caim matou Abel, a perseguição dos maus contra os do bem, né? Vem se alastrando mais e, devido ao grande número populacional, aumenta, né? E, do ponto de vista espiritual, os ataques remontam dos tempos em que o adversário desejou ser igual a Deus. A batalha entre o bem e o mal continua e a injustiça se acumula. A perseguição vem e volta como o movimento das ondas. O número de intolerantes é enorme contra as igrejas evangélicas e contra os evangelistas. Nós não passamos ainda nem a milésima da tribulação que está por vir, que será uma grande tribulação. Essa tribulação, ela está descrita na palavra de Deus. E nós também não passamos assim nada do que passaram os mártires que derramaram sangue em prol do evangelho, derramaram muito sangue pela liberdade religiosa. Podemos observar e confirmar na história a primeira carta de Agneto, né, joia da literatura primitiva. O segundo, por exemplo, Tertuliano de Cartago, um dos pais da igreja. Terceiro, os valdenses, chamados puritanos da Inglaterra. 4, huguenotes, né? Nome dados aos que protestaram na França durante a guerra. E Lutero, né? Era alemão, professor de teologia, figura central da reforma. Ele foi católico e, ao estudar a Bíblia, viu que havia muita coisa que estava errada e que eles omitiam, né? E fundou a igreja, seguindo os fundamentos bíblicos, as igrejas luteranas, né? Lutou pela liberdade religiosa, que é derivada da liberdade de pensamento. Ela abrange a liberdade de escolha de religião. É o direito de exercer livremente a sua fé e é necessário combater a intolerância religiosa. Isso não é política e nem competição, é espiritualidade. Sempre que o nível de liberdade religiosa é elevado e há mais prosperidade em tudo, vida, saúde, democracia, situação econômica, mas tudo como dádiva de Deus. Muita gente nem entende, né? Quando a gente se coloca na fé e na certeza do que Deus, o poderoso Deus, pode nos dar, e que trabalhando para Ele, trabalha para nós, aí o pessoal não entende, né? E falam. Mas, na verdade, tem prosperidade em tudo. E a situação econômica, né? Talvez eu nem posso explicar, porque o dinheiro da gente rende mais, né? Nem que vem dinheiro pra gente, não. O dinheiro da gente, ele faz fartura, ele rende mais. E o pessoal, eles comentam muito, né? Falam muito a respeito disso e julgam muito, né? Mas é uma situação
em que Deus ele retribui aquilo que faz por ele, né? A liberdade de consciência, que apresenta como um conceito mais amplo, livre de convicções filosóficas do homem. A presença da liberdade de expressão na lei é uma conquista de toda a humanidade, pois apoia os direitos fundamentais das pessoas, né? Quando a liberdade religiosa é respeitada, evita violência e conflitos. É importante acolher e respeitar, porque a religião é um dos aspectos mais importantes da cultura e reprimi-la é falta de conhecimento. É preconceito. É direito de cada pessoa, da personalidade, direito de personalidade essencial para a dignidade humana. É democracia, é liberdade e é uma forma de proteger a sociedade de opressão. A liberdade religiosa no Brasil se relaciona com o Estado laico, né? Todos têm a liberdade de realizar cultos e tradições. Embora laico, mas ainda há perseguição, mas não a nível de países como Coreia do Norte, Afeganistão. Temos aí agora, né, um problema do Afeganistão já querendo voltar àquilo que foi em 2000, anterior também a 2000, né? De decapitação, perseguição mesmo aos cristãos. Bom, mas não é só lá, né? Tem a Somália, a Líbia, o Paquistão, a Eritreia, o Iêmen, Irã, Nigéria, Índia. Lá eles não aceitam seguir Jesus e nem Maria. O Sudão, ele só dá a lista dos 10 países mais intolerantes ao cristianismo. Depois que aboliu a pena de morte, depois de décadas, enquanto a China se juntou ao grupo dos 20 piores países perseguidores. Na Turquia aumentou o número de violência contra os cristãos. Muitos cristãos ainda sofrem e devemos orar por todos eles que estão lá fora evangelizando, né? E estou espalhado para o mundo inteiro. Mundo afora tem evangelistas, pastores, grupos missionários, né? E então a gente deve estar orando por eles, porque eles estão em grande prova. A gente tem que ser como no Brasil, né? Respeitar a liberdade religiosa. Apesar que algumas pessoas daqui e dali ainda tem aquele preconceito com crentes que falam os evangélicos, né? Mas todo que tem fé em Cristo é cristão. Aí não há diferença, nosso Deus é um só. Abraços a todos, gente, fiquem com Deus. Amém.